né, indicar para vocês queria de novo indicar para vocês que, se vocês quiserem falar alguma coisa agora antes de começar, vocês podem ficar à vontade. Se não, eu vou apresentar o que a gente tem que eu espero que a gente possa começar a conversar agora nas próximas 2 ou 3 aulas, para a gente avançar com os nossos estudos, né, ligados à termodinâmica. Agora, no momento, falando um pouco mais de química. Né? Vocês querem comentar alguma coisa? Professor, eu tinha uma dúvida na lista, que eu até tentei com o Rômulo ontem, ele também estava com dúvida nas questões. Você quer falar disso? Qual questão seria, Júlia? Era a questão 11 e a questão 12, as duas últimas da lista. Tá. Tá. Então, na questão 11, a gente acabou. Ela não é uma questão. é, Ela não é uma questão absurdamente difícil, no sentido de que, se você olhar essa expressão, do jeito que ela está dada aí, você consegue associar com a formação da amônia. Então, deixa eu colocar aqui para vocês a 11, pode ser? Porque aí todo mundo vê. Daí segurou o coração partido. Né? Então tá aqui, ó. A Júlia está perguntando sobre a questão 11, que é essa daqui. Né, que tá aí. Então, o que acontece aqui? Se a gente olhar para essa equação química, né, que é a primeira coisa que a gente tem que olhar sempre, né? Isso aqui é 2 vezes, né, o dobro, vamos dizer assim, da equação química do ΔH de formação, né, da equação de formação de amônia. Então, se vocês forem até o livro do Atkins, então, deixa eu ver se eu estou com o Atkins aberto. Seção de dados, deixa eu achar aqui os dados, a gente já mostra para vocês. Aqui, substâncias inorgânicas. Deixa eu mudar o compartilhamento para cá. Então, aqui está uma tabela que são as constantes termodinâmicas para compostos inorgânicos. Né? Então, vamos lá na amônia. Deixa eu tentar achar o nitrogênio aqui. Nitrogênio. Aqui tem amônia gasosa, né? Então, está aqui. Então, esses dados que estão aqui. Então, a gente pode fazer de duas maneiras. O ΔH de formação da amônia, então, é menos 46,11 kJ por mol. Mas o ΔG de formação da amônia, que tem a mesma definição do ΔH, só que ao invés de entalpia é energia de Gibbs, também está dado aqui, é menos 16,45 kJ por mol. Assim como a gente tem aqui a entropia molar da amônia e a capacidade calorífica, a pressão constante, tudo a 298 Kelvin, né, em condições padrão. Então, a gente pode usar esses dados aqui, o ΔH e o ΔG especialmente, para resolver aquele problema. Se a gente lembrar que na última aula a gente estudou a dependência do ΔG com a temperatura. A gente chegou na equação de Gibbs-Helmholtz. Foi na última aula ou na penúltima, não tenho mais certeza. Né? Então, a partir desses dados aqui, Júlia, você vai aplicando aquela conceituação da dependência do ΔG com a temperatura, você vai conseguir resolver esse problema. Não sei se...
se você já consegue ver daqui, porque aquela equação envolve um ΔH e envolve o ΔG, a temperatura inicial. Você tem que lembrar que, da definição, você está formando 1 mol de amônia. Então, o ΔH de formação é para 1 mol de amônia. O ΔG de formação também é para 1 mol de amônia. Agora, você vai trabalhar com a equação química que foi dada para você é para 2 mols. Então, você vai levar isso em consideração. Mas, de resto, você vai estudar essa dependência do ΔG com a temperatura. Tá? Sim, mas minha dificuldade foi exatamente nisso, relacionar o ΔG com a temperatura. Eu não estava lembrando dessa relação, entendeu? Na última aula a gente viu, e no Atkins tem isso bastante, assim, com razoável detalhes, no final do capítulo da segunda lei. Se você for no Levine também, você vai encontrar quando está discutindo energia livre, né? Porque é uma das dependências mais usadas, né? Que a gente acaba precisando mais é justamente essa. Tá bom, eu vou ver, professor. Obrigada. Tá. Agora, a questão 12, eu também vou te falar algumas coisas sobre ela. A questão 12 acabou ficando em 2 páginas, né? Mas, então, aqui a gente tem um exemplo genérico, mas, de qualquer forma, a gente precisa lembrar sempre que no equilíbrio a gente tem isso aqui é válido, né? Quer dizer, a variação da energia de Gibbs com qualquer grandeza é zero aqui. Né? Então aqui está relacionado com o número de mols, ou seja, né, na condição de equilíbrio, ΔG, a variação de energia de Gibbs com o número de mols é zero, ou seja, a gente está no máximo na verdade no mínimo, né, da energia de Gibbs. E a partir daqui, ele quer que você demonstre essas 2 equações. Tá? A primeira equação, você vai basicamente usar a condição da regra da cadeia. Né? A partir das definições da regra da cadeia, para essa grandeza, para a relação de ΔG com ΔN, você vai encontrar essa resposta. Tá? Se você escrever a regra da cadeia, se você não lembrar o que é, lá no Atkins, ele tem como é que chama? Um apêndice, estou aqui com ele, o apêndice 2, que são as técnicas de álgebra, né, que ele usa, e lá tem essas definições do que é mais usado, né. Se vocês já perceberam, a gente não usa todo o cálculo que vocês aprenderam, a gente usa uma parte muito, muito pequena dele, que é o que é útil para a gente, né. Então, você escreve essa relação, toma cuidado com todas as grandezas, né, que estão aí, todas as grandezas que estão aqui definidas, né, e define do jeito que tá sendo pensado, e você vai chegar, tá? A partir da relação de reciprocidade, da regra da cadeia, você chega pensando isso, tá? Você vai conseguir chegar. Na segunda, aí você vai ter que usar um pouquinho da termodinâmica que você já aprendeu, tá? Ô, professor, Ah, então, é porque nas outras, que pediu pra gente demonstrar assim também, a gente partia de uma equação, né? A gente conseguia partir de uma equação. Dessa daí, tem alguma que a gente pode partir? Ou a gente vai fazer o contrário, vai pegar isso daí e vai demonstrar que chega numa equação? não, você pode partir, por exemplo, da definição da entropia. Mas aqui, dá uma olhada lá na definição dessas relações que eu estou te falando. Lá no Tá bom. você vai. Não, assim, eu estou te falando o seguinte: não tô te cortando. Eu estou te falando que você não precisa saber qual é o valor dessas derivadas. Você só precisa saber qual é a relação entre elas. Então, não importa que
seja volume molar dP, a dependência com a pressão, e menos SDT, a dependência com a temperatura. Entendeu? Você não precisa dessa definição para chegar aí. Tá bom. Uhum. Só para você não perder esse tempo. Tá? E na segunda, a relação ela pode ser feita de várias formas, mas vocês têm que lembrar quais são as condições que a gente está trabalhando. Para fazer a letra B, você só tem que lembrar com bastante tranquilidade que a gente está em equilíbrio. Tá? Pensa um pouco sobre isso que você consegue resolver a letra B. Gustavo, Alguém falou alguma coisa? eu falei, o Romulo. Pode falar. É porque eu acho que não é só para mim, mas a sua voz está cortando um pouco. Sim, para mim também. Se você não se importar, talvez se desligar a câmera pode assim, deixar mais leve a sua conexão, talvez. Eu vou trocar o fone. Pode ser isso. Você está com o microfone mutado ainda. No Google Meet. Vocês estão me ouvindo? Vocês me escutam agora? Tá melhor? Acho que tá assim, Gustavo. Antes, estranho. Eu acho que o fone sem fio deve ter acabado a bateria. Ou deve estar acabando, tá? Desculpa, então no final o que eu estava falando aqui é assim, a minha ideia é essa letra B aí, se vocês devem, em princípio, conseguir resolver, só lembrando com toda né, lembrando que a gente está com o sistema em equilíbrio. A partir dessa definição, vocês devem ser capazes de resolver a B. Tá? Não é uma pegadinha, mas tem uma situação aqui específica, tá? Que resolve isso. Tá bom? Não sei se agora deu para ouvir. E se a primeira parte vocês ouviram também. Eu estava falando que na A você não precisa, você pode usar simplesmente as regras, né, as definições algébricas que estão dadas, e se vocês quiserem revisar, tem lá no livro do Atkins. Eu não vou saber dizer a página, mas é o apêndice 2, normalmente, nas edições do Atkins, que é um apêndice que tem as relações matemáticas, que vocês dão uma olhada lá, vocês vão perceber que existe essa relação, né? Ela tá praticamente dada lá. Tá bom? Tá bom, professor, obrigada. Eu que agradeço pela pergunta, Júlia. No finalzinho do capítulo de energia, tenta... então, ótimo. Obrigado, Zadão. Que energia livre, né, você disse. Que é o capítulo que a gente estava terminando por esses dias. Tá, legal, obrigado. Diga, Romulo. Eu acho que eu devia comentar rapidinho, que eu comentei com o Gustavo antes da aula sobre a questão da relação que a gente tem no vácuo, né? O Daniel tinha me perguntado sobre, mas a gente tem aí um aumento de volume no vácuo, a dispersão fica maior e a entropia vai ficar maior, mesmo que não tenha troca de calor com a vizinhança, né? Porque, enfim, a princípio eu tinha falado para você que a entropia não ia mudar, independente dela estar com mais dispersão. E, para mim, assim, a gente não vai ter uma troca de calor com a vizinhança, não tem calor envolvido nisso. Mas ele está expandindo, a temperatura dele vai cair, né, a temperatura do nosso gás nesse sistema. E
dá para você fazer uma relação da entropia com esse volume, apenas, por mais que não tenha essa troca de calor com a vizinhança, né? Acho até que é melhor o Gustavo falar isso do que eu, que o peso dele é 2 vezes, 3 vezes maior que o meu. Não, a gente teve essa discussão agora, Daniel, um pouco antes da aula começar. O que acontece é assim, quando você está expandindo contra o vácuo, vamos dizer que você tem uma limitação de volume, vamos dizer que você tem um recipiente dividido no meio, uma parte em vácuo, outra parte tem lá o seu gás. Quando você expande contra vácuo, o seu trabalho é zero, certo? Isso a gente demonstra. Mas, ao fazer isso, você está aumentando o volume, certo? Bastante para o seu sistema. E tem uma diminuição associada de temperatura, mas o aumento de volume é mais expressivo, tipicamente, nessa vamos dizer assim, nessa dimensão que a gente está trabalhando, né? Numa coisa do tamanho de uma sala, que seja. E aí, esse aumento de volume, ele vai te dar um aumento da dispersão espacial das partículas. E essa dispersão espacial, ela é extremamente relevante para a entropia. Tá? Então, vai ter uma queda de temperatura associada, o seu gás não é um gás ideal, é um gás real, então você tem uma quebra de interações intermoleculares ali quando você aumenta o volume. Então a sua entropia tende a aumentar. Especial, assim, a gente não tem que achar essa equação, dá para achar, mas a gente não tem que achar essa equação. Simplesmente pensando que você passa a ter uma maior dispersão espacial das moléculas. Elas têm um volume maior, né, disponível, simples assim, um volume maior disponível para viajar, né, para transitar, vamos dizer assim. Viajar fica com duplo sentido. Eu não sei se isso ficou bem claro. O que acontece é que o ΔS da vizinhança não muda, porque o seu sistema é a parte que estava com gás e a parte que estava com vácuo. Uma vez que expandiu, seu sistema continua do mesmo jeito, não aumentou o volume do sistema como um todo. Então o ΔS da vizinhança é zero. Mas o ΔS do sistema é positivo. Isso quer dizer que o ΔS total é positivo, certo? E mesmo na alternativa que ele fala que é gás ideal, ele também vai expandir do mesmo jeito. Isso, exatamente. Se for um gás ideal, aí você vai ter essa dispersão, esse aumento de dispersão de qualquer forma. É que fica mais fácil de achar a equação, na verdade. Mas existe do mesmo jeito. Aí, aquele dilema que a gente define a entropia como dQ por T, e por que isso não vai acontecer, ou se vai aumentar ou não a entropia, a princípio eu falei que não, porque não tem isso, eu achei que a gente não ia aprofundar, mas depois de falar com o Gustavo, tá com o martelo agora do juiz. Porque no fundo a gente tem que lembrar que essa definição é macroscópica, né? Mas uma definição mais geral da entropia, ela tem a ver com a possibilidade, né? Ela tem a ver com estatística. Tem essa relação com os microestados. E microestado ele pode ser definido em termos de posição também. Tá? Então, quanto maior for o volume dado, você vai ter maior possibilidade de disposição do material. Né? E a entropia tem relação com essa possibilidade de disposição. Né? Quanto maior for essa possibilidade, maior tende a ser a entropia, a menos que tenha alguma coisa que contrabalance, né? A entropia, por exemplo, se a queda de temperatura for grande demais, aí você pode ter uma diminuição de temperatura associada com... A diminuição de temperatura pode gerar uma diminuição de entropia associada com a diminuição da mobilidade. Né? Mas, tirando isso, ao aumentar o volume, você tem um aumento de entropia, em geral, para um gás, né? Eu consegui entender, sim, que era basicamente isso mesmo, que eu não estava conseguindo entender direito, que eu tinha pensado também, que a entropia da vizinhança não iria se alterar, né, porque ela era diabática, então não iria interagir com a vizinhança nem nada, só que a entropia do sistema teria que aumentar, porque o volume ia tender ao infinito. Então,
Eu estava pensando assim mesmo, e logo a entropia total também teria que aumentar, né? Isso. Porque eu até pensei é que o que eu estava também confundindo era essa questão de reversibilidade e irreversibilidade nesse sistema, porque eu estava pensando que se a entropia fosse zero, né, o do sistema, a total teria que dar zero e diria que é um sistema reversível. E eu não conseguiria imaginar nenhum motivo tipo, que esse sistema fosse reversível. A expansão tipo, sempre seria irreversível, então com certeza tipo, teria que ter entropia total positiva. Era essa a parte que estava dando dúvida. A entropia, tudo que você falou tem sentido, né? A única coisa que tem que tomar cuidado é com o volume infinito. Na verdade, o volume não tem que ser infinito, ele tem que estar no vácuo. Você pode ter uma limitação para esse volume, né? Então, uma expansão do vácuo. Mas o vácuo está delimitado por uma fronteira com a vizinhança. Sim. Tranquilo. Mas o vácuo eu pensei mais no espaço, né? Mas pode ser também tipo um tubo, só com dois tubos com vácuo, né? Porque eu tinha pensado no espaço. Espera aí que eu me perdi, Daniel. Eu tô achando que o meu fone tá me traindo. Tá dando para ouvir bem, né? Agora acho que foi. Você pode falar de novo? Sim. Não, é porque quando eu estava pensando, eu acabei pensando mais facilmente se tipo, o vácuo fosse o espaço, mas aí também pode ser tipo um vácuo de algum recipiente, né? Dois recipientes ligados, um a vácuo. Por isso que eu tinha pensado em volume infinito, que eu tinha pensado liberando mesmo um gás no espaço. Não, é interessante, mas é que ao pensar nisso, é que você cai naquela discussão que é quase interminável de se o universo vai ou não se expandir eternamente. Porque a termodinâmica ela tem um papel importante nessa discussão. É mais ou menos isso o problema. É que fica interessante, né? Quando você chega nesse limite de volume infinito, e você tem a massa começa a fazer diferença, aí tem gravidade no meio da história, e, enfim, aí complica um pouco, só isso. Tá. Mas a questão deu para entender bem. Então tá bom. É. Porque a astrofísica por trás disso complica bastante, mas entendi. Quem comentou? Tá, mais alguma coisa, gente? Vocês estão me ouvindo direito agora? Eu acho que meu fone Bluetooth tá mais maluco que eu. Se parar de novo, vocês me avisem, por favor, tá? Esse fone aí tá bom. Se estiver bom para você também. Já que a gente já está na discussão sobre a lista, e a gente foi para a questão 1, o item F eu achei bem difícil de entender também. Compressão adiabática de Joule-Thomson. Porque na verdade seria fazer o contrário do que você faz na expansão, né? Tipicamente você pensa no experimento de Joule-Thomson como uma expansão, né? Seria você fazer o experimento ao contrário, comprimir, né, o gás, o que você imaginaria que acontece. Né? Tem que lembrar sempre que no experimento de Joule-Thomson a expansão é contra vácuo, né? Eu não sabia que a expansão era contra o vácuo. Tá. Eu fiquei pensando muito sobre essa questão e é difícil de entender, faltando essa informação aí. Tá. Estava analisado agora. Gustavo, voltando, só uma outra dúvida que voltou nessa última pergunta mesmo, da expansão mesmo adiabática no vácuo,
A energia, se ela não vai trocar calor com a vivência, né, a energia vai para onde? Porque se ela vai expandir no processo reversível, para onde que vai essa perda de energia? Ela não... Então, o que vai acontecer é que você vai ter uma diminuição de temperatura associada, né? A energia interna, ela vai... o calor, a energia interna vai diminuir um pouco, porque você vai diminuir um pouco a temperatura. Desculpa, mentira. A energia interna vai se manter constante, mas você vai ter uma queda de temperatura. Aí vai ter uma queda da energia cinética, né? Isso. E aí essa perda de energia é isso. Quem perde são as moléculas, é a velocidade das moléculas no meio. Sim. Ah, sim. Entendi. Aí, se a gente expande isso para o futuro, que é até o que o João Paulo falou, mas essa molécula de gás vai indefinitivamente caminhar pelo vácuo, se a gente for pensar até no espaço, né? Que o João Paulo me perguntou. Bom, se a gente for só para esse caminho, essa molécula vai caminhar no espaço, perdendo energia cinética até que o momento ela pare e o espaço fique frio. É o que o Gustavo falou que entra a astrofísica, todas essas coisas assim. Mas só desse ponto de vista, a gente tem toda essa, vamos dizer, essa transformação, esse aumento de entropia até que o momento ela pare. No momento que ela parar, não tem mais energia cinética ali, acabou, sei lá, acabou o universo por causa da a energia do universo acabou. A gente tem que lembrar que, né, a discussão é um pouco mais profunda que isso, mas basicamente a gente só está vivo porque a gente consegue manter o nosso ΔG diferente de zero, né? E a mesma coisa para o universo. Então, o universo, a temperatura média do universo, ela é centésimo de Kelvin, coisa assim. Não tenho mais certeza dos valores, né? Já faz muito tempo que eu li. Mas não é zero. Né? Como a pressão média também é muito baixa, o que a gente tem no universo ali é gás, né? Mas uma vez que essa molécula, ela pode, por exemplo, no meio da viagem dela, trombar com uma estrela. E aí a liberdade dela acaba. Né? Ou com o planeta mesmo, né? Então, no fundo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas considerações, que elas são gerais demais. Né? Se alguma vez, se algum dia, né, a gente chegar no zero absoluto, o universo todo morre. Né? Acaba, porque acabou toda a energia do universo. Esse é o futuro predito, né, pela teoria que diz que o universo vai se expandir indefinidamente. Você assume que em algum momento o universo vai morrer. A teoria contrária, que diz que a gente vai ter uma retração em algum momento daqui a alguns bilhões de anos, prevê que isso nunca vai acontecer e que pode ser que o Big Bang seja um processo cíclico. Né? Essas discussões, elas são bem, bem interessantes. Mais adiante no curso, depois que a gente tiver falado um pouquinho mais sobre equilíbrio, sobre misturas, eu vou indicar um livro para vocês lerem, que não tem nada a ver com a disciplina. Tá? O autor pode assustar um pouco, mas o livro é bem legal. Tá bom? Pode assustar com quem está assustado com teoria quântica. Quem não está assustado pode achar até legal. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? A discussão está boa. Bom, senão vamos tentar andar um pouquinho mais com a nossa conversa, porque eu vou recapitular algumas coisas com vocês e vou tentar andar um pouquinho. Aí na próxima aula a gente anda mais um pouquinho e aí depois a gente vai ter uma discussão sobre exemplos, tá? Então vamos lá. Então, o que a gente quer falar hoje é sobre equilíbrio de fase, né? De substâncias puras. Então eu preparei algumas coisas aqui, adaptei de algumas aulas anteriores que eu já dei, para a gente conversar um pouco, com um pouco mais de imagens. Então, na última aula, a gente
olhou um pouco esse gráfico, né? Então, se eu tiver aqui um andamento de um processo qualquer, e esse processo pode ser qualquer coisa, eu vou ter, em algum ponto desse andamento do processo, um máximo de entropia que corresponde a um mínimo da energia de Gibbs, porque a gente tem essa relação aqui, né, do ΔG, ele é menos, né, então, negativo da entropia total vezes a temperatura. Então, onde a entropia total for máxima, a energia de Gibbs vai ser mínima. A gente percebeu para as duas, né, que nessa situação, nesse máximo e no mínimo, as diferenciais dessas grandezas dá zero, porque isso vem da definição de derivada, né? Então a gente pode associar essa condição, que a gente associa essa condição com uma condição de equilíbrio. Né? Se a gente está no máximo de entropia ou no mínimo da energia de Gibbs, quer dizer que a gente está na situação em que o processo é reversível, ou seja, na situação em que a gente está em equilíbrio. Isso é muito importante para a nossa discussão. Por isso que eu estou mostrando de novo para vocês. Né? A gente também definiu o potencial químico. Né? Então, potencial químico para uma substância pura é simplesmente a energia de Gibbs molar. Quando a gente for falar de mistura, a gente vai ver que o potencial químico depende da composição, mas como aqui a gente está com substância pura, o potencial químico é simplesmente a energia de Gibbs molar. E a gente depois associou, vou pular isso aqui um pouquinho, a gente associou a diferença de potencial químico entre duas partes do sistema como sendo o direcionador da transferência de massa de um sistema para o outro, de uma parte do sistema para o outro. O que é 1 e o que é 2 aqui pode ser muitas coisas. Pode ser uma fase sólida e 2 uma fase líquida, e nessa situação em que o potencial químico do 1 é maior que o de 2, você teria a transferência de massa do sólido para o líquido. 1 pode ser reagente de uma reação e 2 podem ser os produtos dessa reação. Então, nessa situação que o potencial químico dos reagentes é maior que o potencial químico dos produtos, você tem transferência de massa dos reagentes para os produtos e assim por diante. A gente vai usar isso muito ainda. Tá? E a gente, depois de algumas considerações que eu não vou refazer, a gente chegou à conclusão de que, nessa situação de transferir de 1 para 2, né, a massa, isso vai acontecer se o ΔG for menor que zero para o processo como um todo. O processo como um todo quer dizer que o ΔG do processo todo é o ΔG do lado 1 e o ΔG do lado 2 somados. Né? Então, se ΔG total for menor que zero, a gente tem esse processo acontecendo de forma progressiva ao longo do tempo. Se a gente está na condição de equilíbrio, a gente acabou de ver, o ΔG tem que ser zero. Se o ΔG for zero, quer dizer que o potencial químico dos dois lados é igual. Né? Então, a gente chegou nessa conclusão, nesse esqueminha aqui, bem simples. Né? A equação química, vamos dizer aqui, está escrita aqui. Transferência de massa de 1 para 2. Se o potencial químico de 1 for maior que o de 2, o ΔG é menor que zero. Então, tem transferência de massa de 1 para 2. Se acontecer o contrário, o potencial químico de 1 for menor que o potencial químico do 2, a transferência de massa vai ser de 2 para 1. E se a gente tiver a igualdade do potencial químico, o ΔG é zero e a gente não tem transferência de massa. Toda a massa de 1 que for para 2 vai ser contrabalançada por transferência de massa de 2 para 1. E aqui está uma associação simples, né? O potencial químico, como ele é uma grandeza molar, ele vai ser associado com entalpia molar e com entropia molar sempre. Tá?
Aí a gente falou na última aula dessas definições de fase. Então, a fase, e de novo, ela é uma forma homogênea da matéria. O que quer dizer homogênea? Quer dizer que a composição dela é a mesma em uma fase, e o estado de agregação também é o mesmo. Então, eu posso ter uma fase que ela tenha uma fase sólida, né? Se é uma fase sólida, quer dizer que eu tenho todo sólido na mesma estrutura cristalina. Se eu tenho diversas estruturas cristalinas da mesma substância naquele sólido, eu tenho diversas fases, né? Cada estrutura cristalina sólida vai me dar uma fase. Se eu tenho uma substância sólida em equilíbrio com seu líquido, ou os dois coexistindo, eu tenho uma substância só, química só, mais duas fases, né? O exemplo que eu dei foi, por exemplo, um cubo de gelo dentro de um copo com água. Então, você tem sempre água nos dois casos. Eles estão coexistindo por algum tempo, e ali você tem duas fases. A transição de fase é quando você passa de uma fase para outra. E para definir se essa transição de fase ela é espontânea ou não, ou se há uma coexistência entre as fases, você precisa conhecer a substância e entender a dependência da estabilidade de cada fase com pressão, volume e temperatura. A gente vai ver isso daqui a pouco num diagrama de fase, né? O diagrama de fase é um gráfico que representa a relação entre as fases de uma substância. De forma concisa, porque a gente tem alguns poucos traços em um diagrama de fase que indicam para a gente onde que acontecem as transições de fase e onde cada fase é mais estável. Tá bom? Me interrompam se eu não estiver sendo claro, por favor. E aí uma definição realmente que a gente tem que repisar sempre. Quando a gente está no equilíbrio, ou seja, quando a gente tem coexistência entre o estado inicial e o final, sem que haja variações de quantidade relativa, isso quer dizer que no sistema todo, o potencial químico é igual. Em todo o sistema que a gente está considerando, tem o mesmo potencial químico. Então, se eu tenho duas fases que estão em equilíbrio, quer dizer que o potencial químico da fase A é igual ao potencial químico da fase B. Por exemplo, A pode ser o sólido e B pode ser um líquido da mesma substância. Nessa situação, o potencial químico no sistema todo, sólido mais líquido, é igual. Né? Então, a gente pode igualar os potenciais químicos aqui, e a partir daqui a gente consegue fazer um monte de considerações. Né? Se o potencial químico dos dois é igual, quer dizer que as duas substâncias coexistem. Quando o potencial químico do sólido é maior que o potencial químico do líquido, quem é a fase predominante é a fase líquida, que é a fase que tem o menor potencial químico. Ao contrário, quando o potencial químico do sólido é menor que o potencial químico do líquido, a fase que vai predominar e ao longo do tempo vai ser a fase que a gente vai encontrar é a fase sólida. Tá? Então, é sempre a fase com menor potencial químico, a fase que existe numa determinada condição de temperatura e pressão. Né? Isso tudo vai estar refletido no diagrama de fase que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Isso aqui eu quero mostrar só as relações, então a gente já encontrou aqui que variação do potencial químico com a temperatura, a pressão constante dá menos a entropia. Como é potencial químico, é menos a entropia molar. Né? Então a gente fez aquelas considerações para sólido, líquido e gás na última aula e discutiu esse diagrama de potencial químico em função da temperatura, e a gente olhou e viu que no encontro das linhas de potencial químico de sólido e líquido
existe uma igualdade de potencial químico que indica que é a transição, a temperatura de transição de fase. Aqui, no caso, seria a fusão, se a gente está pensando que está indo da temperatura menor para maior. Seria a fusão da substância. Se a gente continuar aumentando a temperatura, você tem agora o encontro das linhas de potencial químico do líquido com o gás, e aqui nesse ponto de encontro, com o potencial químico das duas fases iguais, a gente tem a ebulição. Exatamente nessas temperaturas que estão marcadas, fusão e ebulição, existe uma coexistência das duas fases, certo? Então, nessa situação, existe coexistência de fases. Para volume, eu só quero que vocês guardem essa dependência, potencial químico com a pressão, dá para a gente o volume molar, a temperatura constante, né? Vou lembrar. E aí a gente sempre tem essa situação de que volume, como o volume é uma grandeza que é necessariamente positiva, essa derivada tem sempre valor positivo. Então, sempre que você aumenta a pressão, você tem um aumento do potencial químico do material. Tá? A gente analisou aqui as condições, por exemplo, para a maioria das substâncias, o volume molar do sólido é menor que o volume molar do líquido. E aí a gente tem ao aumentar a pressão, a gente tem um pequeno aumento do potencial químico do sólido e um aumento muito maior do potencial químico do líquido. Então, quando a gente aumenta a pressão, o que acontece é que a temperatura de fusão do material aumenta. Alguns poucos líquidos têm o volume molar do sólido maior que o volume molar do líquido. E aí, quando isso acontece, ao aumentar a pressão, o potencial químico do sólido aumenta mais do que o potencial químico do líquido. E quando a gente faz isso, a temperatura de fusão diminui. E aí foi aqui que eu deixei para vocês uma pergunta, né, que eu não coloquei lá explicitamente no nosso como trabalho, que eu perguntei para vocês se seria possível a gente patinar no gelo de metano. Alguém pensou nisso ao longo da semana? Então, pessoal, tava trocando a ideia com o Daniel e a gente chegou na conclusão que provavelmente não. Dá pra escorregar no metano sólido. Mas você pode me dizer por quê? Então, teoricamente tem a ver com questão da pressão e temperatura, né? Quando a pessoa usa o. Não sei se é patins, enfim, a parada para esquiar, ela tem uma superfície de contato muito pequena, né? Então a pressão ali que ela vai exercer é enorme. Isso. Então, teoricamente, a pessoa escorregaria na fase líquida por exemplo, da água, no caso, se ela tivesse patinando no gelo. No caso do metano, se você aumenta a pressão, dependendo, sei lá, para pressões grandes, ela continua sólida. Então, teoricamente, aí começa a envolver atrito, então ele não conseguiria patinar, no caso, uma pista de metano. É mais ou menos essa conclusão que eu cheguei com o Daniel, vendo o gráfico. Uhum. Vocês concordam com os dois? Vocês concordam com o João Paulo e com o Daniel, pessoal? Alguém quer falar? Vocês estão escutando? Tá dando para ouvir, sim. Tá. Mas alguém quer comentar a resposta do João Paulo e do Daniel? Eu também concordo com eles, tá? É exatamente essa a discussão.
Veja, o metano, ele é um gás a temperatura ambiente, mas ele forma sólido também, né? Então ele vai formar líquido e vai formar sólido. O metano é uma substância típica, né? Mais comum. O volume molar do sólido é menor que o volume molar do líquido. Como o João Paulo falou, quando você está falando de patina no gelo, você está falando de uma lâmina que tem uma ponta muito fina, que faz muita pressão. Então, se você faz muita pressão sobre o sólido, o metano sólido, o que vai acontecer é que a temperatura de fusão dele vai lá em cima. E aí você fica preso nesse gelo de metano, né? Porque o que vai fazer, na melhor das hipóteses, você vai deixar o metano mais duro, né? E você não vai conseguir patinar. Já a água, se você faz muita pressão, você tem a diminuição da temperatura de fusão. Então, localmente, pertinho da lâmina do patins no gelo, você tem a fusão da água. E é isso que permite que você escorregue, né? Que você patine, você vai para frente. Então, para a gente poder patinar no gelo, talvez a gente pudesse patinar num gelo de ácido fluorídrico, né? Talvez tenha o mesmo tipo de comportamento da água, mas né, metano com certeza não, tá? Obrigado, que bom que vocês pensaram nisso. Legal. Ficou claro? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Bom, senão a gente continua. O que eu queria falar com vocês a respeito disso é uma primeira abordagem ao equilíbrio de fases. E eu queria saber se vocês já ouviram falar de pressão de vapor. Já ouviram falar de pressão de vapor? Já, sim. Já? Então, você podia definir para mim, por favor? Se eu não me engano, a pressão de vapor é a pressão na qual ocorre a mudança de fase, né? Eu só não me engano se é a pressão onde inicia a mudança de fase, né? Aquela faixazinha que ela começa a mudar, ou quando ela já mudou toda de um estado de agregação para o outro. Mas seria a pressão na qual tem essa mudança. Eu não lembro se é onde inicia a mudança ou onde termina a mudança. Entendi. Ó. Então, aí tem uma coisa, a sua definição ela vale numa só situação, que é assim, a pressão de vapor, ela tem que estar na temperatura de ebulição, a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica. E aí você tem o início da ebulição. Tá? Mas tem uma definição mais geral ainda, tá? Que é assim, se você pega, estão vendo como está aqui, né? Então, imagina que você pegou um recipiente, que é dado aqui por esse volume aqui, vamos dizer, e você colocou um pouco de um líquido ou de um sólido que ocupa só essa parte mais escura aqui do recipiente. Tá? E aqui em cima está vácuo. Então você pegou o seu sólido, o seu líquido, fez vácuo e fechou o sistema. Se você colocar alguma coisa aqui, né, um manômetro aqui para medir a pressão, você vai perceber que depois de um tempo, logo depois que você fizer vácuo, vai começar a ter um aumento de pressão no sistema até que ele atinge uma condição de equilíbrio. Tá? E vai ser lá uma fração de atmosfera, né? Se o líquido e o sólido não tiverem temperatura de ebulição. Você tem que lembrar que o seu recipiente está sob uma pressão externa, né? Então, essa pressão que surge depois que você fechou um líquido ou um sólido num recipiente qualquer, ela é chamada de pressão de vapor. Então, a todo momento, existe, de alguma forma, um pouco de vapor em equilíbrio com uma fase mais condensada. Então, se você pegar lá uma bolinha de naftalina lá na casa da vovó, né, e colocar no armário, você vai perceber depois de um tempo que tem cheiro de naftalina no armário todo, certo? Isso está relacionado com o fato de que parte daquele sólido se transforma
em vapor, mesmo não estando na temperatura de sublimação, tá? A mesma coisa se você pega um material que tem cheiro qualquer, gasolina, sei lá. Se você pegar um meio litro de gasolina, colocar num recipiente grande, fizer vácuo e deixar lá, quando você abrir o recipiente vai ter cheiro de gasolina. O cheiro de gasolina é o vapor, né, de gasolina que está em equilíbrio lá e que você vai perceber quando abrir o sistema. Então, sempre que você tem um líquido, se você estiver fechado, isso atinge equilíbrio. E aí você vai ter sempre uma pequena pressão associada com esse sólido, com esse líquido aqui, uma pressão de vapor. Sempre tem um pouco de vapor em equilíbrio. A pressão de vapor ela é responsável por uma coisa que a gente vê todo dia, que às vezes a gente não percebe. Vocês já perceberam, por exemplo, se chover, né, já faz tempo que não chove, podia chover, mas se chover hoje, né, e perto da casa de vocês, aí onde tem asfalto, vai formar uma poça d'água, né? O asfalto, ele em princípio, né, ele é impermeável, ele não deixa o líquido ser absorvido pela terra. Mas se chover hoje, vocês voltarem amanhã ou depois, a poça d'água vai ter sumido. Vocês sabem dizer por que a poça d'água some? Agora vocês sabem o que é pressão de vapor. No caso, se você vê no diagrama lá de fases, para aquela determinada temperatura que está naquele dia, o gás ele vai ter uma certa pressão. No caso, por exemplo, se fosse ebulição, a pressão ela ia igualar com a temperatura. Ele ia ter uma pressão um pouco mais baixa, mas ele ia ter. Nisso, com o tempo, ele ia evaporando para a atmosfera, no caso. Exato, né? Quer dizer, essa pressão que você está falando, João Paulo, é a pressão de vapor da água, certo? Então, a uma determinada temperatura, vamos dizer que isso aqui seja só a poça d'água, né? E só que aí a gente poderia remover essa barreira, seria o seu ambiente, né? Então, se tem líquido, água líquida aqui, vai existir uma tendência de parte desse líquido, uma pequena parte desse líquido, se transformar em vapor. Só que se o seu sistema estiver aberto, isso aqui tem um arrasto contínuo. Tá trocando ar, certo? Tá ventando, tá trocando ar ali na vizinhança. Então, esse arraste contínuo vai fazer com que as moléculas de água que se tornaram vapor vão para longe, e ao fazer isso, ela desloca de novo, porque aí começa a faltar a molécula de água aqui na proximidade do líquido. Aí você tem uma nova transferência de líquido, uma nova, não é contínua isso, né? Vamos dizer, então, vamos dizer que você pensa em um milissegundo de vento, ele carregou algumas moléculas de água para longe da poça. Imediatamente, algumas novas moléculas que estavam no líquido vão passar para a fase de vapor. E vai vir mais vento e vai levar isso, certo? E aí, novas moléculas vão passar para a fase de vapor. Isso acontece de forma contínua. Então, para cada molécula que o vento carregar para longe, uma nova vai sair aqui do líquido para substituí-la, para tentar manter o equilíbrio. Só que esse equilíbrio não é alcançado. Como ele não é alcançado, o tempo todo tem transferência de massa do líquido para o vapor, né? Então, é porque é como se você tivesse o tempo todo mantendo o potencial químico do vapor baixo, porque tem menos vapor, né? Então, você tem essa transferência de massa contínua até que acaba o líquido. E aí a poça seca. Em momento algum, há ebulição. Para que haja ebulição, a condição de ebulição é essa que o João Paulo falou. Para o sistema, para o líquido estar em ebulição, a temperatura dele tem que ser tal que, à medida que você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão de vapor. A gente vai ver uma equação para isso. À medida que você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão de vapor.
A ebulição vai acontecer quando essa pressão de vapor igualar a pressão atmosférica. Aí você tem ebulição. Mas antes disso, você tem pressão de vapor associada. Outra coisa que a gente pode ver em casa também, né? Quando você começa a aquecer água num recipiente qualquer, você vai perceber que começa a sair uma quantidade maior de vapor da água, mesmo antes dela entrar em ebulição, certo? Isso acontece porque você está aumentando a pressão de vapor da água com a temperatura, tá bom? Obrigado pelos comentários, tá, vocês dois. Mas eu queria conversar com vocês o que acontece com a pressão de vapor quando eu faço pressão no sistema, né? Então, vamos dizer assim, que isso é uma resolução de acordo, de novo, né? Vocês conseguem encontrar uma coisa muito parecida com isso no próprio livro do Atkins. Se eu não me engano, essa figurinha que eu tirei é do Atkins, tá? Só que eu tirei da versão em inglês. Vamos dizer agora que eu aumento a pressão na fase líquida, ou na fase condensada, seja líquida ou sólida, não importa. E aí essa pressão eu vou chamar de P maiúsculo, só para diferenciar da pressão de vapor, eu vou chamar de P minúsculo. Tá? Então, P maiúsculo nessa nossa discussão é a pressão ambiente, e o P minúsculo é a pressão de vapor. Né? Vamos dizer que eu aumento a pressão, que eu causo uma variação na pressão ambiente, seja para mais ou para menos, né? Eu quero entender o que isso causa na pressão de vapor da minha substância. O que a gente tem que lembrar, isso a gente vai fazer sempre, é um dos motivos de eu estar trazendo essa demonstração para vocês, é isso. Se eu estou em equilíbrio, para estar em equilíbrio quer dizer que esse sistema está num sistema fechado, eu não tenho aquele arraste igual na poça d'água, né? Então, aí eu vou permitir que esse sistema atinja o equilíbrio. Né? Se o sistema está em equilíbrio, quer dizer que o potencial químico do gás é igual ao potencial químico da fase condensada. Se eu causo uma variação na pressão externa, na pressão total, para que eu mantenha o equilíbrio, uma variação também tem que acontecer na pressão de vapor e que tem que ser exatamente igual, porque senão eu saio da condição de equilíbrio. Então, a diferencial do potencial químico do gás também é igual ao diferencial do potencial químico da fase condensada, tá? Então, dmi aqui é a diferencial do potencial químico do gás. dmi L ou dmi S é a diferencial do potencial químico da fase condensada. É sempre a partir dessa consideração da igualdade do potencial químico que eu vou calcular qualquer coisa relacionada a equilíbrio de fase, ou a qualquer tipo de equilíbrio, né? A gente acabou de ver alguns slides para trás que a dependência do potencial químico com a pressão dá para a gente o volume molar. Então, dmi G é igual a volume molar dP, certo? A gente viu que ΔMi e ΔP é T constante, é Vm, então Vm dP igual a dmi. Isso vale para o gás, como vale para a fase condensada. Aqui eu já passei só para líquido, para não ficar carregando esse S aqui o tempo todo. Então aqui eu já coloquei o volume molar, por exemplo, do líquido, para a gente não se perder. Então eu quero saber o que acontece com a pressão de vapor, que é o P minúsculo, dado um aumento da pressão total. Então eu vou continuar a partir dessa expressão. Daqui para cá é uma grandeza que a gente já demonstrou, né? Então, repetindo aquela expressão ali, agora a gente está falando de gás, né? Então, sempre que eu estou falando de gás, uma consideração possível de fazer é sempre considerar o gás como um gás ideal. Como gás ideal, o volume molar é dado por essa expressão aqui, RT sobre P. Então, eu vou substituir o volume molar do gás aqui, né, na expressão de cima,
e eu chego nessa expressão aqui, RT sobre P dP. O volume molar do líquido, eu não tenho nada a priori para substituir. Então, a gente vai deixar ele aqui. Tá bom? Como é que eu faço agora para analisar a dependência das duas grandezas? Necessariamente, eu vou precisar integrar entre as pressões inicial e final. Então, aqui eu vou integrar entre a pressão inicial, externa, e a pressão final que eu estou aplicando, e eu vou relacionar isso com a pressão de vapor. Tá? Então, a gente vai fazer isso aqui. RT são constantes nesse sistema. A gente tem que integrar entre P inicial de vapor e a P no processo 2. No 2, eu tenho a pressão total mais uma diferença de pressão aí, que a gente é arbitrário, né? A gente vai ter que determinar, vai ter que saber isso aqui para poder resolver. Certo? Então, vocês entendem porque que eu tenho que integrar aqui, certo? Uma coisa que está sendo aproximada aqui também é razoável a gente assumir que o líquido ele é um fluido que a gente chama de incompressível. Ou seja, se eu mudo a pressão sobre ele, a mudança do volume molar é muito pequena, a ponto de ser desprezível. Então, se o volume molar não varia com a pressão, ele é uma constante aqui nessa integral, eu posso tirar aqui da integral também. Tá bom? Com isso, eu fico com essa expressão aqui que agora não é tão difícil de resolver, né? Porque eu vou ficar com o resultado da integral da direita vai ser P mais delta P menos P, então vai ficar simplesmente delta P, essa integral. Essa outra integral é a integral de 1 sobre P dP, que é o ln da pressão entre os dois extremos, tá? Seria mais ou menos isso aqui, a resolução das duas integrais. Tá bom? E aí, para eu ter uma ideia do que está acontecendo, eu posso simplesmente elevar tudo a E, né? Então, eu vou fazer E elevado a toda essa expressão, de forma que eu vou ficar aqui, a pressão 2, ela é a pressão 1 vezes E elevado a esse termo todo aqui. É P1 exponencial do volume molar do líquido, vezes a variação de pressão sobre RT. O que essa expressão diz para mim? Que se eu aumentar a pressão de um ΔP, eu tenho um aumento exponencial da pressão de vapor. Não é linear, né? Essa dependência é exponencial. Então, se eu dobrar a pressão que eu exercer no sistema, eu não vou dobrar, eu vou ter E ao quadrado de aumento da pressão de vapor do sistema. Tá bom? E está resumido nessa expressãozinha. E aí, para que isso aqui serve? Né? Por que eu fiz essa demonstração? Porque ela é a base para todas as demonstrações, né? Ela é um exemplo para todas as demonstrações que a gente vai fazer a seguir, associadas a equilíbrio de fase de substâncias puras. Tá? Então, é interessante agora, se vocês estiverem olhando aí com calma, vocês verem se fica alguma dúvida em algum passo do que a gente está fazendo. Ou se está tudo claro. Também vale responder, não entendi nada. A gente volta e tenta de novo. Acho que deu para entender. Eu também, acho que deu para entender.
Legal, obrigado. Sempre lembrando, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Se a gente está em equilíbrio, a gente tem que assumir que o potencial químico de tudo que a gente está analisando é igual. Então, aquela igualdade de potenciais químicos ali, ela é sempre o primeiro passo para a gente resolver os problemas que vão surgir, né? As nossas análises vão ser feitas mais adiante, tá bom? Tá. Então, a partir dali, você vai fazer as substituições que forem necessárias, as aproximações, né, como a gente fez aqui, assumir gás ideal, assumir fluido incompressível, para chegar nas expressões que nos interessam e tentar resolver nossos problemas. Vejam que o resultado nem sempre é um resultado, como se diz? Um resultado óbvio, né? Alguma coisa que a gente poderia ter do nosso senso comum, né? A gente está percebendo aqui, por exemplo, nesse caso, que a variação de pressão externa causa uma variação exponencial da pressão de vapor. Isso não está no nosso conhecimento do dia a dia, né? Tá bom? Aí, eu queria falar um pouquinho com vocês, né, como não tem mais dúvidas, sobre o que é um diagrama de fase. Então, o diagrama de fase, ele é uma descrição da dependência, né, das condições para equilíbrio de fase nas diferentes grandezas que efetivamente influenciam aí na fase de uma substância qualquer, né? Aqui a gente está assumindo que o número de mols é constante, né, que esse controle a gente tem, né? Especialmente para uma substância pura, né, a gente não vai ter perda, a gente vai sempre assumir que a gente está numa condição em que o equilíbrio pode ser criado, tá? E aí, o diagrama de fase, se você pensar nele para as três grandezas, ele vai ter essa cara aqui em 3 dimensões. Então, se a gente tiver aqui um eixo Y para pressão, um eixo X para volume e um eixo Z para temperatura, ele vai ter essa cara aqui, né? Que essas linhas aqui, elas são as linhas que mostram para a gente onde as fases coexistem. Quando a gente estava estudando gases, especialmente, a gente analisou algumas isotermas. Então, a gente pode picar, né, cortar esse diagrama em planos. Então, o plano PV, por exemplo, que a gente vai aproveitar aqui só X e Y, a gente já analisou um pouco quando a gente estava estudando gases, né, que a gente falava esse plano aqui é para uma temperatura constante. Então, a gente analisava as chamadas curvas isotermas, né? Então, está dado aqui uma coisa... Já era um diagrama de fase que a gente estava analisando, só a gente não estava chamando disso, né? Especialmente porque a gente estava mais interessado só no gás. Na época, o líquido era uma complicação, né? Quando se a gente quiser analisar, por exemplo, o diagrama T por V, que é o mais chatinho de analisar normalmente, também é a mesma coisa. A gente vai ter as condições em que há equilíbrio de fases, né? Então, essas linhas escuras aqui, elas sempre são as linhas que indicam onde há equilíbrio entre as fases. E o diagrama que a gente vai mais analisar é o P por T. E por que a gente vai usar o diagrama P por T? Porque ele, do ponto de vista de visualização, é de longe o mais simples, né? A gente consegue entender mais facilmente as variações usando o diagrama P por T. Então, praticamente em todas as nossas discussões, a gente vai ficar aqui só no diagrama P por T, de forma que o volume molar, né, ele é uma constante nas nossas discussões, tá? Isso aqui é tomado para um volume molar, né? Tá bom? Mas um diagrama de fase completo teria essa cara aqui, não tem jeito, tá bom?
Certo? Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de diagrama de fase, que a gente vai começar a analisar agora, né? Quando você olha para um diagrama de fase, a primeira coisa que você percebe é o seguinte: você tem aqui, num diagrama típico de P por T, que é o mais, né, estudado, você tem você tem 3 curvas, pelo menos, né? Você tem uma curva aqui que separa sólido de vapor. Eu já vou explicar por que eu sei que cada uma dessas é uma delas. Você tem uma curva de equilíbrio entre líquido e vapor, e você tem uma curva de equilíbrio entre sólido e líquido. Mas, além disso, você tem algumas coisas que aparecem nesse diagrama de fase que são muito relevantes. Uma delas é esse ponto crítico. A linha de equilíbrio entre o líquido e o vapor, ela não se estende indefinidamente. Ela se estende até um certo valor de temperatura e de pressão. Nesse ponto, a partir desse ponto, essa linha é descontínua, não existe mais essa linha, né? Esse ponto em que a linha do equilíbrio líquido-vapor é interrompido é chamado de ponto crítico. A gente já analisou um pouquinho disso lá também falando de gases, né? Então, esse ponto crítico aqui, ele é característico de cada substância, né? E ele vai fazer com que a gente possa manipular algumas substâncias de forma bastante interessante, porque o que acontece? Se você olhar, a fase líquida, ela não tem mais local nenhum definido no diagrama de fase a partir do ponto crítico. Então, para temperaturas maiores que a temperatura do ponto crítico, não existe fase líquida para aquela substância. Essa é a grande conclusão que a gente pode tirar do ponto crítico. Ele é a maior temperatura para uma dada pressão, daqui a pouco eu falo disso. Ele é a maior temperatura para uma dada pressão em que é para uma dada maior temperatura e pressão para um dado volume molar para o qual existe a fase líquida. Um outro ponto importante é o ponto triplo. Se vocês olharem aqui com calma, as 3 curvas se encontram em um ponto. Aqui está marcado bem grande para indicar que é isso, né? Mas esse ponto triplo é muito legal, também é característico de cada substância, porque é um ponto só, e nesse ponto as 3 fases coexistem. Então, nesse ponto, exatamente nessa condição de temperatura e pressão, você tem a coexistência da fase sólida, líquida e vapor de uma substância. Tá? A gente vai falar só um pouquinho mais disso mais adiante. O que cada uma dessas linhas representa? Exatamente a condição em que há coexistência das fases. Então, para 400 Kelvin, se eu subir aqui, eu vou encontrar esse ponto aqui, no diagrama de fases, que tem uma certa pressão correspondente, que é aí alguma coisa como décimo de megapascal, para a qual as duas fases, líquida e vapor, coexistem, né? 1 megapascal, lembra que é 10 bar. Então, isso aqui dá aproximadamente, um pouco menos que 10 atmosferas, né? Então, 10 a 0 é 1. Então, 1 megapascal está aqui. Aqui é 10 a menos 1 megapascal. Então, aqui seria aproximadamente 1 bar, né? Então, para 400 Kelvin, para essa substância, o equilíbrio líquido-vapor acontece a pressão maior do que a pressão atmosférica, certamente. Como dá para ver aqui, né, aqui está escrito gelo 1, esse aqui é um corte bem pequeno do diagrama de fase da água, que a gente vai discutir com mais detalhes mais adiante. Tá? Então, se a gente pegar aqui a 1 bar, a gente vai encontrar que o equilíbrio de líquido-vapor acontece a 373 Kelvin, provavelmente, para a água, né? Se aqui tiver tudo certo, muito próximo disso, porque é onde a gente tem a coexistência de líquido com vapor. Ao longo dessas linhas, então, em cada uma dessas linhas, a gente tem que garantir, a gente pode ter certeza
de que o potencial químico para todas essas, entre as fases, é idêntico. Então, se eu estou aqui na linha que separa o sólido do líquido, eu tenho que o potencial químico de sólido e líquido é idêntico ao longo da linha. Só ao longo da linha que eu posso dizer isso. Se eu tenho aqui a linha de separação entre líquido e vapor, ao longo dessa linha, o potencial químico do líquido é igual ao potencial químico do gás. E, é lógico, né, seguindo disso, a gente pode dizer que essa linha aqui, abaixo do ponto triplo, que separa sólido de vapor, é quando o potencial químico do sólido se iguala ao potencial químico do gás. Então, aqui eu teria uma linha de coexistência sólido-gás, ou seja, as temperaturas de sublimação associadas com determinadas pressões que o sistema está. Tudo bem? Essas linhas, então, elas são chamadas de linhas de coexistência de fase. Tá bom? Tudo claro? Então, para eu definir qual que é a forma dessas linhas, eu preciso conhecer, né, a relação, as condições em que esses potenciais químicos são todos iguais. Tá bom? Interessante. 11h20. Pessoal, já são 11h20, eu acho que eu não quero me estender muito mais que isso. Então, o que a gente vai fazer a seguir, na próxima aula, é falar da forma dessas linhas de coexistência, achar uma relação geral para elas e discutir isso com calma. Tá bom? Eu não quero fazer isso correndo agora. Eu acho que é mais fácil a gente parar por aqui, e aí na próxima aula a gente faz essa demonstração. Então a gente vai ter aí partir da igualdade de potencial químico para a gente poder chegar a essa conclusão, tá bom? Vocês ficaram com alguma dúvida? Se quiser, eu posso voltar lá na apresentação. Vocês querem comentar alguma coisa? Já existe, né, lá na nossa sala virtual já tem vídeos, né, a respeito de equilíbrio de fase de substância pura. Então, vocês podem ficar à vontade lá para assistir algumas coisas também. Tá? Bom, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, gente, eu vou interromper, então, a gravação. Bom, enfim, de qualquer jeito, vocês podem continuar conversando depois, tá?